graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam abundantes sobre a vida de cada um de vocês. Amém? Meus irmãos, nós estamos aí num dia importante, né? Para todos nós. Todos os dias são importantes, mas hoje é uma data especial, uma data onde nós comemoramos o Dia dos Pais, né? Essa figura tão importante dos pais. E eu quero, nessa noite, falar com você sobre um pai exemplar. O tema da nossa meditação nessa noite será exatamente esse, um pai exemplar. E nós vamos olhar para esse tema a partir da palavra do Senhor que se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 35. Acompanhe a leitura comigo desse capítulo 35 de Jeremias. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas e fala com eles e leva-os à casa do Senhor a uma das câmaras e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jaazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa de recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Hanã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara, de Maacéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou, dizendo: nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivas muitos dias sobre a face da terra em que vós andais peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Nem edificamos casas para nossa habitação, nem temos vinho, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas. Assim ouvimos e fizemos conforme tudo quanto nos mandou Jonadab, nosso pai. Sucedeu, porém, que subindo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e a esta terra dissemos: vinde e vamos a Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e por causa dos exércitos dos sírios. E assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e dizes aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: porventura nunca aceitareis instruções para ouvirdes as minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou aos seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia. Antes ouviram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado, a vós madrugando e falando, vós não me ouvistes. E vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando, dizendo: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho, e fazei boas as vossas ações, e não sigais os outros deuses para servi-los, e assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais. Mas não inclinastes os ouvidos, não inclinastes o vosso ouvido, nem me obedecestes a mim, visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu. Por isso assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhe tenho falado e não ouviram, e clamei a eles e não responderam. E a casa dos recabitas, disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: pois que obedecestes aos mandamentos de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus mandamentos, e fizeste conforme tudo quanto vos ordenou, portanto assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante minha face todos os dias. Só até aqui, meus queridos. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós nos prostramos diante da Tua soberania e pedimos a direção e o amparo do Teu Espírito para a ministração da Tua palavra. Fala ao Teu povo por intermédio do Teu servo, ó Deus. Usa a minha vida, perdoe-me, Pai, e enche-me do Teu Espírito. Acampa os Teus anjos ao redor desse lugar e dai-nos direção. Que nosso coração seja uma terra sedenta, Senhor, e disposta a receber a Tua semente. E que haja crescimento, desenvolvimento e temor ao Teu nome, com base na Tua palavra e edificação para as nossas vidas.
Obrigado por tudo, perdoa os nossos pecados e fala conosco, Senhor, porque queremos ouvir a Tua voz. Essa é a oração que fazemos, no nome doce e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pois bem, queridos, como eu falei, hoje é Dia dos Pais, e nós vamos falar sobre esse tema, um pai exemplar. E esse texto aqui do capítulo 35 de Jeremias, que acabamos de ler, ele tem seu contexto voltado para a questão da desobediência de Judá em relação às instruções do Senhor. Nós podemos perceber aqui claramente, a indignação de Deus, mostrando para o seu povo, através da boca do profeta Jeremias, que um pai humano ele tinha mais respeito e autoridade com seus filhos do que o próprio Deus com o seu povo. Versículo 13 e 14 mostra isso de uma forma muito clara. O 14 diz: as palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia. Antes ouviram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado a voz, madrugando e falando, vós não me ouvistes. Podemos perceber aqui claramente, então, a indignação do Senhor em relação a um povo que não estava disposto a ouvir e nem a obedecer às suas instruções. Contudo, meus amados, ainda que o contexto geral dessa passagem seja de fato nos chamar a atenção para a questão da desobediência a Deus, a forma de chegarmos a essa conclusão, a maneira do Senhor chamar a atenção para essa tão séria questão da desobediência, podemos dizer que foi exatamente falando ou fazendo uma comparação com a obediência dos filhos de Jonadab. O texto ele começa nos mostrando que o Senhor ele dá uma ordem a Jeremias, e essa ordem é levar os da casa dos Recabitas, levar esses homens à casa do Senhor. Quero abrir um parênteses aqui para falar com você sobre esses Recabitas. Quem eram os Recabitas? Recabitas, queridos, era um grupo bastante unido de descendentes dos queneus. Juízes 1, 16 e 1 Crônica 2,55 vai falar isso. Esse grupo ele foi conhecido primeiramente a partir da história de Jonadab, filho de Recabe. Jonadab, meus irmãos, foi aquele, esse mesmo Jonadab aqui, foi aquele que em 2 Reis 10, 15 e 28, diz que ele ajudou a Jeú a expulsar os profetas de Baal de Samaria. Pois bem, dito isto, vem aqui comigo. Então, como eu estava dizendo, Jeremias, ele recebe uma ordem do Senhor para que levasse os filhos de Jonadab, desse Jonadab aqui do texto, a uma das câmaras que circundavam o pátio do templo de Deus e ali os obrigasse a beber vinho, ou desse para eles vinho. O versículo 2 do nosso texto mostra o Senhor dando essa orientação, essa exortação ao profeta. Fala isso exatamente aqui no versículo 2. Vai à casa dos Recabitas e fala com eles e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. E assim fez o profeta, Isso está no versículo 5. O versículo 5 ele mostra claramente que o profeta obedeceu a ordem do Senhor. Diz aqui o versículo 5 do nosso texto: e pôs diante dos filhos da casa dos Recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Mas, queridos, mesmo o profeta tendo recebido uma ordem do Senhor, obedecido e feito isso, o versículo 6 do nosso texto nos mostra que eles, esses filhos de Jonadab, eles recusaram beber vinho. O versículo 6 mostra claramente isso. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou, dizendo: nunca jamais beberei vinho, nem vós, nem vossos filhos. Então, irmãos, aqui nós podemos ver que eles recusaram, por serem ensinados aqui por seu pai, que não deveriam fazer tal coisa. Pois bem, queridos, preste atenção. Apesar do contexto geral desse texto, como eu já falei, mostrar a indignação do Senhor em relação à desobediência, nós não podemos deixar de olhar para a vida desse homem, Jonadab. Esse homem não pode passar despercebido. Nós temos aqui um contexto geral que fala da desobediência do povo. Nós temos aqui também algo que nos chama a atenção, que é a questão da obediência dos filhos de Jonadab. Mas nós não podemos
passar batidos ou distraídos pela figura desse homem, Jonadab. Precisamos olhar para a figura desse homem. Precisamos analisar as atitudes desse homem, Jonadab. Você deve olhar para esse homem. E devemos olhar, queridos, com um olhar positivo. Olhar com a convicção de que verdadeiramente esse homem ele foi um pai exemplar. Amém? Um pai exemplar. E o meu objetivo aqui hoje é exatamente esse: identificarmos na vida de Jonadab o que de fato fez desse homem a figura de um pai exemplar. Vamos ver então aqui, com base no texto, o que torna esse homem tão admirável, né? O que faz dele um pai exemplar, como eu falei, como temos aqui no nosso tema. Afinal de contas, estamos falando de um pai exemplar e vamos olhar para a figura desse homem, Jonadab. Agora, o que faz dele um homem exemplar? Quais são as características? Por que de fato esse homem pode ser chamado de um pai exemplar? Pois bem, meus irmãos, em primeiro lugar, Jonadab ele foi um pai exemplar porque ele foi lembrado e mencionado orgulhosamente por seus filhos. Amém? Podemos dizer que esse homem, Jonadab, ele é um pai exemplar porque os seus filhos mencionam esse pai e fazem menção de uma forma orgulhosa, de uma forma honrosa. O versículo 6 do nosso texto, irmãos, o versículo 6 aqui vai dizer: nosso pai, disseram eles, olha só, mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai. Queridos, os filhos de Jonadab tiveram orgulho de mencionarem Jonadab como seu pai. Orgulho. E eles fizeram isso, queridos, com empolgação e com muita alegria. Amém? Empolgação, alegria, orgulho. Mas será que hoje todos os pais, se nós pararmos para pensar, têm dado esse orgulho, essa alegria a seus filhos? Será, irmãos? Se nós pararmos para pensar e olharmos à nossa volta, será que todos os pais podem ser lembrados e mencionados dessa forma? Será que todos os filhos têm motivo para bater no peito com orgulho e mencionar a figura dos seus pais? Eu vou além. Será que os filhos dos pais crentes têm sentido, orgulho e alegria pelas atitudes e o exemplo de seus pais? Ao ponto de dizerem: olha, fulano, ciclano, ele é meu pai. Ou os filhos, filho ou filhos, poder dizer: ele é nosso pai, ele é meu pai. Será que o seu filho, ele tem esse orgulho, ele tem essa alegria de bater no peito diante dos amigos, diante das pessoas, diante da situação e dizer: fulano é meu pai, esse é o meu pai? Será, queridos? Irmãos, precisamos refletir nossas atitudes, nós precisamos refletir nossos comportamentos e, como pais, principalmente nossos ensinamentos. Amém? Pois cabe a nós sermos exemplo, cabe a nós, queridos, cabe a você, pai, encher o coração dos seus filhos de orgulho e alegria, a fim de que eles batam no peito e digam, é nosso pai, é nosso exemplo, é nossa referência. Se nós pararmos para pensar, infelizmente, muitos filhos hoje não têm essa alegria. Muitos filhos hoje não têm esse orgulho de bater no peito e mencionar seu pai como exemplo, ou citar a figura do pai. Tem filhos hoje que têm vergonha dos pais, queridos. Tem filho hoje que tem vergonha das atitudes do pai. Tem filhos hoje que não mencionam o nome dos seus pais. E muitos, infelizmente, até quando as pessoas descobrem o nome dos seus pais, talvez eles venham até alegar que seja seu pai, por vergonha. Nós temos que tomar cuidado com as nossas atitudes, nós temos que tomar cuidado e precisamos, como pais, nós sermos, queridos, motivo de alegria para os nossos filhos. Como pai, nós precisamos ser motivos de referência para os nossos filhos. Esse homem aqui, Jonadab, foi um pai exemplar, porque os seus filhos bateram no peito, falando ali para o profeta Jeremias: não, nós não vamos beber, porque Jonadab, nosso pai, ele é o nosso pai, ele nos ensinou. Olha que coisa maravilhosa, olha que exemplo, que homem exemplar, deixando o coração dos seus filhos cheio de alegria.
de prazer de ter um pai como Jonadab. Teu filho tem tido alegria de ter você como pai dentro da sua casa? Sua esposa tem tido alegria de ter você como marido? Será que os seus amigos no ambiente de trabalho têm se alegrado por você, servo do Senhor, que é um pai de família? Precisamos pensar nisso, queridos. Será que temos dado orgulho, alegria ao coração das pessoas que convivem conosco? Ou será que temos trazido vergonha? Será que temos trazido desprezo? Precisamos pensar nessa questão. Fomos chamados para ser exemplos. Fomos chamados para alegrar o ambiente familiar, né? Em tudo darmos por exemplo. Amém? Em segundo lugar, nós podemos dizer que Jonadab, meus irmãos, ele foi um pai exemplar porque teve a preocupação de perpetuar seus ensinos, não somente à sua geração, mas também à geração futura. Amém? Ele quis perpetuar os seus ensinos, irmãos, às gerações futuras. Ainda no versículo 6 do nosso texto, diz assim: mas eles disseram, não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou dizendo, nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Nem vós, nem vossos filhos. Eu volto a repetir, Jonadab foi um pai exemplar, porque teve a preocupação de perpetuar seus ensinos, não somente a sua geração, mas também a geração futura. Amém, queridos? Nem vós, nem vossos filhos. Infelizmente, meus irmãos, hoje é comum nos depararmos com pais que não se preocupam nem com seus filhos, quanto mais com os filhos da geração futura, com aqueles que virão. Essa é a realidade. Contudo, aqui nesse texto nós temos um relato de um homem, de um pai que tinha essa preocupação com seus filhos, com seus netos, né? Com seus filhos, mas também com seu neto e com toda a sua geração. Os filhos de Jonadab, eles afirmaram no versículo 6 que a ordem, o ensinamento de seu pai foi: nunca, jamais bebereis vinho, nem vós, vocês, meus filhos, e nem vossos filhos. Meus irmãos, presta atenção. Esse relato ele nos mostra um homem exemplar que ensinou seus filhos e os exortou para que seus ensinamentos jamais se perdessem ou viessem a morrer ao longo do tempo. Filhos, é para vocês, mas passem o que eu estou ensinando para vocês, para os filhos de vocês, para os meus netos, para as gerações futuras. Olha como que esse homem foi um homem exemplar, queridos. Temos aqui, irmãos, então, a figura de um pai exemplar que, sem dúvida nenhuma, conhece, presta atenção, ele conhece os desígnios de Deus e que fez tudo para colocá-los em prática. Amém? Esse homem, Jonadab, foi um homem exemplar, porque ele conhece, não há dúvida de que ele conhece os desígnios do Senhor. Esse homem é um homem temente a Deus. Como eu já falei, esse homem se juntou a Jeú, lá no livro de Reis, para combater os profetas de Baal, aqueles deuses falsos. É um homem de Deus, com o coração voltado para Deus, com o seu coração voltado para os desígnios do Senhor. E ele conhecia esses desígnios e fez tudo para colocá-los em prática, para a sua geração e para a geração futura, meus irmãos. Com certeza, Jonadab, meus irmãos, ele conhece exatamente o que diz a palavra do Senhor, lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 1 e 2. Certamente, ele conhece e conhecia os desígnios do Senhor e sabia certamente dessa passagem. Sabe o que diz em Deuteronômio 6, versículo 1 e 2? Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesses na terra que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida. Queridos, um pai exemplar, ele deve seguir as orientações divinas e se preocupar com as futuras gerações. Amém? Se preocupar com as futuras gerações, pois, presta atenção, será nessas gerações que viverão nossos filhos, nossa prole. E além disso, nós precisamos nos lembrar ainda que são essas gerações futuras que viverão com base naquilo que elas
aprendem hoje. Amém, queridos? E aí eu pergunto, o que você, pai, tem deixado para as gerações futuras? O que você tem passado para o seu filho? O que o teu filho tem aprendido dentro de casa? Você está preocupado com as gerações futuras? Irmãos, hoje eu estava esperando a minha esposa no ponto do ônibus e estava ali observando um monte de criança andando de bicicleta, ali no meio daquele povo, bebendo, crianças inocentes, mas no meio de um povo que está bebendo, se embriagando. Olha o que essas crianças estão vendo. E Deus começou a colocar no meu coração e aquilo começou a mexer comigo e eu pensar exatamente no futuro dessas crianças. O que será do futuro de uma criança, de um filho que não tem o exemplo do pai, que o pai não está preocupado com o seu futuro e com o futuro dos seus netos? Como viverão os seus filhos daqui para frente, irmãos, em um ambiente onde Deus não é reconhecido, em um ambiente onde Deus não é mencionado, num ambiente onde não se há intimidade com Deus, porque vivemos muitas vezes uma geração que não tem esse ensinamento por parte dos seus pais. O que será dessa geração? O que será do teu filho? O que será do teu neto? Ah, pastor, mas até lá Jesus já voltou. Eu não sei, irmãos, quando Jesus vai voltar? Ninguém sabe. É possível ainda vivermos muitos anos na face dessa terra e a nossa geração passar e deixarmos a nossa prole para dar continuidade à nossa obra, mas o que você tem ensinado? O que você tem passado para os seus filhos? Qual tem sido a tua preocupação? A orientação do Senhor, conforme nós vimos na palavra do Senhor, para que temas ao Senhor. Olha as diretrizes de Deus. Com certeza Jonadab sabia desses desígnios do Senhor e por isso que ele fala para os seus filhos: olha, vocês não bebam, nem vocês e nem os filhos de vocês, e passem isso pela frente. O Senhor ele exorta para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho de teus filhos, todos os dias da tua vida. É a orientação do Senhor. Vós, pais, despertai, ensinai aos seus filhos, inculcai aos seus filhos o caminho do Senhor, sejam um exemplo para os seus filhos, se preocupem com as gerações futuras, não olhem só para o seu umbigo, não olhem só para agora, não olhem só para aqueles filhos que estão com você nessa geração, mas os teus filhos terão filhos, e aí o que será, irmãos? Dessa geração, se nós não nos preocuparmos. Esse homem foi exemplo, queridos. Jonadab foi exemplo. Não bebam e não permitam também que os filhos de vocês bebam. E foi passando isso adiante. Deus seja louvado pela vida desse homem exemplar. Amém? O tempo é curto, vamos lá. Em terceiro, nós podemos dizer que Jonadab ele foi um pai exemplar, porque teve autoridade sobre seus filhos, irmãos. Amém? Um pai exemplar, porque teve autoridade sobre os seus filhos. Amém, queridos? Versículo 6 ainda do nosso texto diz assim: mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou, dizendo: nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, fez o que, irmãos? Nos mandou. Nosso pai nos mandou. Jonadab foi um pai exemplar, porque teve autoridade sobre seus filhos. Ele mandou, exercitou sua autoridade, e seus filhos obedeceram. Amém? Eu confesso, queridos, que às vezes eu tenho dificuldade para entender alguns pais. Isso porque quando eu observo o relacionamento de alguns com seus filhos, fica difícil identificar de fato quem é pai e quem é filho. Fica difícil isso aí. Quem é pai e quem é filho. Eu já me deparei com criança na tenra idade chamando o pai de idiota, de imbecil. E o pai não fazer absolutamente nada. Hoje, a ideia de super proteger nossos filhos tem nos levado a uma ideia totalmente equivocada de que nós, os pais, não podemos corrigi-los e impor a eles tal autoridade como pais. Essa ideia é equivocada. E isso cada dia mais vem criando uma falta de obediência por parte de muitos filhos. É aquele ditado: hoje o poste está fazendo xixi no cachorro. Já ouviu esse ditado? Ou seja, muitos pais vêm sendo dominados pelo demo e capricho de seus filhos.
E isso não pode acontecer, Deus. Isso não deve acontecer. Um filho que manda no pai com seu capricho, com seus mimos, um filho que tem autoridade sobre o pai, ele está contrariando a palavra de Deus. Mas um pai também que faz isso, contraria a vontade de Deus. Estamos rasgando os princípios bíblicos, irmãos. Não estamos ensinando para os nossos filhos. Não estamos impondo aquilo que é moral e ético conforme a palavra do Senhor. Estamos vivendo com base naquilo que os homens estão criando e contrariando a vontade de Deus. Filhos que querem ter seus caprichos, seus mimos respondidos pelos seus pais. E pais fazendo isso para não contrariar a vontade dos seus filhos. Nós nos esquecemos dos desígnios do Senhor. Palavra do Senhor, quarto mandamento: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue teus dias na terra. Queridos, um filho deve ouvir e obedecer os desígnios de um pai. Amém? Ouvir e obedecer os desígnios de um pai. Mas os pais precisam aprender a se posicionar e exigirem respeito e obediência. Amém? E queridos, existem muitas formas de se exigir obediência de um filho, sem espancá-lo e sem torturá-lo. Porque hoje, infelizmente, a realidade é essa. Quando se fala em corrigir um filho, logo se pensa que estamos falando em espancamento, que estamos falando aqui em algo nesse sentido, ou alguma coisa assim. Você tem que corrigir seu filho, você tem que espancar seu filho, você tem que dar no seu filho, não é isso, corrigir não é isso, não é o que Deus quer. Deus, ele nos ensina a impor autoridade, mas com base na sua palavra. Uma autoridade que advém do trono da graça do Senhor, imposto na palavra. Um filho que deve honrar um pai que deve exigir do filho a obediência, mas com os princípios bíblicos, dentro da palavra do Senhor. Você não tem autoridade de espancar o seu filho, nem esse direito. Não é por esse viés quando nós falamos em obediência. Existem formas, existem caminhos de exigir do filho uma obediência. E nós podemos dizer que esses viés, esses caminhos, eles começam da seguinte forma, irmãos. Primeiro, forma de se educar e de se exigir obediência é com nosso exemplo, amém? Nosso exemplo e nosso total respeito aos filhos. Então, o seu exemplo e o seu respeito é a primeira forma de você exigir obediência do seu filho. Colossenses 3:21, vai falar dessa questão de respeitar, você respeitar o seu filho. E onde que nós encontramos esse respeito? Exatamente aqui em Colossenses 3:21, pais, não irriteis vossos filhos, Efésios também 6:4 vai falar da questão de você não irritar o seu filho. Tem pais que não respeitam seus filhos e irritam seus filhos, quer obediência, mas vivem irritando seus filhos, provocando a ira dos seus filhos, sem saber educar os seus filhos. Isso é contrário à palavra do Senhor, E outra forma, como eu falei, além do respeito, nós vamos exigir, vamos ter a obediência dos nossos filhos com base no respeito que passamos para eles, que respeitamos, não irritando, educando, é também através, como eu já falei, de sermos nós mesmos exemplos para os nossos filhos, nas nossas atitudes. A palavra do Senhor em Tito 2:7 diz: em tudo te dá por exemplo. Então, você tem que ser um exemplo de pessoa dentro da sua casa. Não basta você querer que seu filho te obedeça e siga aquilo que você muitas vezes impõe para ele, se nem você mesmo faz aquilo que você quer que ele faça. Em tudo te dê por exemplo. Respeite teu filho, não irrite teu filho, não provoque a ira do teu filho, não menospreze o teu filho, não compare o teu filho com outros filhos, não coloque um melhor do que o outro, ame a todos igualmente. Então, temos que partir desses princípios, nós vamos ter a obediência partindo desses princípios. Segundo, com diálogo e exortação da palavra de Deus. Amém, irmãos? Dialogando com os filhos, sentando, conversando, ensinando. A palavra do Senhor nos orienta para inculcarmos as coisas, a palavra do Senhor na mente dos nossos filhos. Instrui o menino no caminho que deva andar, para que até quando cresça não se desvie dele, diz a palavra do Senhor. Inculca no teu filho, fala com ele andando, sentando na praça, onde for, fale, instrui o seu filho. Então, diálogo, queridos. Você vai ter a obediência, o respeito do teu filho com base no diálogo e exortação da palavra de Deus. Amém?
Terceiro, né? Você está aqui seguindo uma diretriz, um caminho, e esperando e confiando no Senhor que tudo isso irá funcionar. Mas o terceiro passo, se você vê que as coisas não estão funcionando com diálogo, com exortação, aí entra a questão das restrições e cortes de privilégios, né? Nosso pastor Paulo falou sobre isso, juntamente com a sua esposa, numa live que eles fizeram. Restrição e corte de privilégios. Os filhos precisam passar por essa situação, queridos, aqui, se eles não estiverem dispostos a obedecer. Restrição e corte de privilégios. Aí você vê o que eu falei. Quantos pais, o filho não obedece, o pai vai lá e faz um mimo, um capricho do filho. Quanto mais o filho desobedece, mais ele é presenteado. Parece que, sabe, os pais não querem ter problema e achando que presenteando, dando um monte de coisa para os seus filhos será a solução dos seus problemas. E não é. Você precisa aprender a cortar privilégios dos filhos. Você precisa aprender a impor restrição para o seu filho. Em algum momento da sua vida ele precisará ser penalizado para entender o que é de fato ter responsabilidade, o que é de fato obedecer. Né? E aí, irmãos, por último, né, por fim, se necessário for, né, aí sim, um castigo mais severo será necessário. E talvez você esteja pensando, poxa, pastor, mas castigar filho é solução, nós não podemos fazer isso. E aí, irmãos, nós vamos aqui para a palavra do Senhor em Provérbios. Provérbios, olha o que diz a palavra do Senhor aqui em Provérbios, né, para aqueles que pensam que nós não podemos tomar esse viés aqui do castigo mais duro. Você precisa fazer isso, nós precisamos fazer isso com base na palavra, né, com muito amor, mas a palavra nos exorta, irmãos, a tomarmos essas atitudes. Provérbios capítulo 3, versículo 12, fala, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Você entendeu? Há repreensão, há castigo. Hebreus capítulo 12, quando nós vamos para Hebreus capítulo 12, né, para quem pensa que o filho não pode ser castigado de uma forma mais dura, você vai para Hebreus capítulo 12 aí, acompanha aí comigo, Hebreus 12, versículo 11, vai nos dizer assim, irmãos: e na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. No versículo 7 ainda de Hebreus 12 diz: se suportais a correção, Deus vos trata como filho, porque que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então, irmãos, é necessário sim, em último caso, em última instância, corrigirmos nossos filhos de uma forma mais dura para obtermos dele a obediência necessária. É necessário. A palavra do Senhor fala isso, mostra isso, e nós aprendemos com a palavra do Senhor e com o exemplo de tantos pais, né? Servos do Senhor, pastores, homens que mostram que de fato ensinaram seus filhos dessa forma e hoje nenhum deles se perderam, mas são grandes homens do Senhor, não morreram por causa disso, não odiaram seus pais. A correção mais dura, né? Essa última instância, o castigo mesmo, de fato, ele se faz necessário, e eu vou dizer para você, é uma forma de amar. Se você ama, você corrige o seu filho, você exorta o seu filho, você quer ensinar o seu filho, deixar o filho fazer o que quiser, andar do jeito dele, ter total liberdade para andar da forma que ele quiser. Isso não é amor, irmãos. Nós precisamos pensar nisso. Nossos filhos, eles devem andar debaixo da nossa autoridade como pais. Amém? Quarto, Jonadab, ele foi um pai exemplar porque ele foi lembrado por Deus e usado como exemplo. Amém? Então, Jonadab, ele foi, podemos considerá-lo como um pai exemplar porque esse homem ele foi lembrado pelo próprio Deus e foi usado como exemplo. Os versículos aqui 13 e 14 do nosso texto, né? Ele foi usado aqui por Deus como exemplo para quem? O povo de Judá. Deus usou esse homem como exemplo, mencionou o nome desse homem. Eu já li esse texto aqui, mas vou ler de novo, presta atenção. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vai e diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: porventura nunca aceitareis as instruções para ouvirdes as minhas palavras, diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou aos seus filhos que não bebessem vinho,
foram guardadas, pois não beberam até este dia, antes ouviram o mandamento de seu pai, e a mim, porém, que vos tenho falado, a vós, madrugando e falando, vós não me ouvistes. Queridos, o próprio Deus, ele menciona aqui Jonadab como exemplo. Um pai que soube educar seus filhos de uma forma que eles obedecessem. Uma coisa eu tenho certeza, Deus ele não faria e não faz questão de mencionar pais que contrariam sua vontade, pais que não sejam exemplos. O Senhor mencionou Jonadab, mas ele não faz questão de mencionar pais que não sejam exemplos e que não sabem educar seus filhos. Ele pode até se lembrar desses pais com misericórdia a fim de salvá-los, mas mencioná-los, usá-los como exemplo, isso ele não vai fazer. Não é verdade? Não vai fazer. Mas fez com Jonadab, porque com certeza esse homem ele foi um grande pai para os seus filhos, e assim como foi mencionado por Deus como exemplo para ajudar, deve ser também visto hoje por nós como um pai exemplar. Amém, irmãos? Como Deus tem lembrado de você. Você já parou para pensar? O Senhor se lembrou e fez menção de Jonadab. Como que Deus tem lembrado de você? Deus pode olhar para você e usar a sua figura de pai como um exemplo, ou mencionar a sua figura de pai como exemplo. Você já parou para pensar nisso? Irmãos, a Bíblia diz: em tudo te dá ou te dê por exemplo. Exemplo de maridos, exemplo de trabalhadores, exemplo de pessoas, exemplo de pais, exemplo de filhos, em tudo te dê por exemplo, exemplos de cristão. A sua figura de pai é uma figura que alegra o coração de Deus ao ponto dela ser mencionada e lembrada por Deus. Deus pode olhar para a sua vida, pense aí, você que é pai, Deus pode olhar para a sua vida e as suas atitudes que você tem feito como um pai, pode ser lembrado e mencionado por Deus ao ponto de alegrar o coração de Deus como alegrou o coração desse homem, Jonadab? Pode? Sim ou não? Para pensarmos, né, irmãos? Para nós refletirmos, em tudo devemos nos dar por exemplo. Amém? Então nós temos que pensar nessas questões, né? Eu quero encerrar, quero concluir aqui, o tempo vai se esvaindo, eu quero concluir falando para você que me ouve, que de fato, meus irmãos, vale a pena ser um pai exemplar, amém? Vale a pena ser um pai exemplar. E por que, pastor? De fato, vale a pena sermos vistos ou achados, e achados principalmente por Deus como pais exemplares. Por quê? Em que acarretará o fato de sermos ou não pais exemplares? Você já parou para pensar nessa questão? É relevante sermos exemplares? Será que é relevante você ser um pai exemplar, lembrado por Deus, mencionado por Deus? Isso é importante? Você precisa ser um pai exemplar? Nós precisamos? Nós que somos pais? Eu não tenho filho biológico, mas tenho de criação, todo mundo sabe, né, e considero como minha filha, e tem esse sentimento, né, de pai. Você que é pai, né? Será que você precisa ser um pai exemplar? Vai fazer a diferença? Quer saber se sim ou se não? Pois bem, sabe o que acarretará, queridos? De fato, sermos pais exemplares, acarretará, no caso de sermos pais exemplares, que desfrutaremos das bênçãos do Senhor em nossos lares. Amém? Desfrutaremos das bênçãos do Senhor em nossos lares. Você quer coisa melhor do que isso para a sua vida, para a sua casa, para os seus filhos? Versículo 18 e 19 do nosso texto diz assim: e a casa dos recabitas, disse Jeremias, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus mandamentos, e fizeste conforme tudo quanto vos ordenou. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. O resultado, irmãos, de sermos pais exemplares é que teremos filhos obedientes. Amém, irmãos? Desfrutaremos das bênçãos do Senhor dentro do nosso lar, na nossa geração e nas gerações posteriores. Amém? O Senhor disse: nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Nunca faltará homens e mulheres de Deus nessa família. Amém, irmãos? Glória a Deus, queridos.
O lar de Jonadab foi abençoado porque seus filhos foram obedientes, mas toda obediência desses filhos deve-se a um pai exemplar que teve todo o cuidado de educar seus filhos dignamente conforme os preceitos do Senhor. Amém, meus queridos? Você tem sido um pai como Jonadab? Tem, sim ou não? Se não, irmãos, há oportunidade ainda de mudarmos, de nos consertarmos, né? E acertarmos o nosso caminho diante do Senhor e sermos exemplos dentro dos nossos lares. Sermos pais exemplares segundo o coração de Deus. Amém? Meu desejo é esse, que você seja um pai segundo o coração de Deus, que você seja um homem exemplar como esse homem que nós falamos aqui nessa noite, Jonadab. Que seus filhos sintam orgulho de ter você como pai. Amém? Que sintam esse prazer e essa alegria de ter você como pai, olhar para as suas atitudes e se orgulharem de você. Amém, meus queridos? Que você se preocupe com seus filhos, mas também com as gerações futuras. O que será da sua vida do seu filho hoje, mas também o que será dos seus netos, dos netos dos seus netos e todas as gerações futuras. Que você exerça autoridade sobre seus filhos, como fez Jonadab, impondo a sua autoridade com amor, com respeito pelos seus filhos, mas mostrando para os seus filhos que o pai é você, que eles têm que obedecer aquilo que você está passando para eles. Mas não faça isso por força nem por violência, faça isso por exemplo, faça isso com as suas atitudes. Mostre para os seus filhos que eles podem olhar para você e quererem ser amanhã aquilo que você é hoje. Amém, queridos? E por fim, que você seja achado por Deus como um pai exemplar, como Jonadab foi encontrado e mencionado pelo Senhor. Amém? Que Deus abençoe você que é pai, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, seu lar, que a graça do Senhor seja abundante sobre todos vocês. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos pela tua fidelidade, o teu amor. Muito obrigado, Deus, por mais uma vez podermos ministrar a tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos achados pelo Senhor como pais exemplares para a nossa casa, para os nossos filhos, como maridos, como pessoas, ó Pai. Abençoe esses pais nesse dia de hoje, derrama sobre eles a tua graça. Encha seus filhos, ó Deus, das bênçãos do Senhor e que haja disponibilidade de obediência ao coração desses filhos para olharem para as atitudes dos seus pais, ó Pai, mas que também haja um compromisso dos pais, ó Deus, de eles próprios desejarem ser exemplos para os seus filhos. Pai amado, Deus bendito, abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo, dê-nos uma noite de paz, livrando-nos de todo mal. Entra nesses lares, nessas casas que estão nesse momento orando comigo e os abençoe abundantemente, Senhor, para a glória do teu santo nome. Obrigado por aqueles que ainda têm os seus pais terrenos e muito obrigado porque todos nós temos um Pai celestial e nós louvamos o teu nome. Abba, Pai, Paizinho querido, nós te amamos. Nós te adoramos. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos obedientes ao Senhor e sermos exemplos, ó Deus, em toda a nossa geração. Muito obrigado por tudo. É no teu santo nome, Jesus Cristo Nazareno, que nós oramos com gratidão ao Senhor por todas as bênçãos derramadas e com perdão pelos nossos pecados. Amém, amém e amém. Deus os abençoe e fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Forte abraço.